João Calvino e a loucura da dupla predestinação. Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, povo abençoado. Eu sou o professor Ferreira, este é o seu canal de defesa das Escrituras, de defesa da igreja. Se você acha nosso conteúdo proveitoso, dê o seu like, compartilhe, inscreva-se, comente, pois isto nos estimula a produzir mais conteúdo. Antes de entrar no tema propriamente dito, quero justificar que ontem eu não pude fazer a live ao vivo por problemas técnicos, tá? Sobre o alfabeto grego, mas já consertamos hoje pela manhã, consertamos inclusive o teclado, tá? Algumas aspirações, alguns acentos não estavam obedecendo a ordem, obedecendo o controle. Nós vimos aí no epsilon, por exemplo, e outros termos em que o acento agudo saiu no lugar do acento grave, mas nós já consertamos e a próxima aula de grego será ao vivo, tá bom? Perfeito? Perfeito, professor Ferreira. Pois bem, queridos, a dupla predestinação de João Calvino. O que é dupla predestinação para você entender? A dupla predestinação é Deus predestina os eleitos para a salvação e os perdidos para a condenação. No entanto, essa dupla predestinação ela é justificada por João Calvino e pelos calvinistas da seguinte forma: todos pecaram, todos estavam sob igual condição, então Deus escolheu uns eleitos e deixou os demais. Ou seja, a dupla predestinação repousa sobre a desculpa de que os demais que não foram escolhidos para a salvação, eles simplesmente foram deixados nos pecados deles, que eles já estavam. Portanto, não há culpa em Deus, eles simplesmente foram deixados. Esse seria o argumento da dupla predestinação. Olha o que João Calvino vai dizer, Institutas de João Calvino, livro 3, a doutrina da predestinação. Deixa eu ver aqui qual capítulo, me parece que é o capítulo 8. Capítulo 8, artigo 7, diz assim: quanto aos que ele chama para a salvação, dizemos que ele os recebe por sua misericórdia gratuita, sem levar em conta a dignidade deles. Que, ao contrário, o acesso à vida é vedado a todos aqueles que quis deixar entregues à condenação. Então, Deus apenas deixou entregue à condenação em que eles já estavam. Tranquilo? Tranquilo. Até aqui tudo bonitinho. E que isso é realizado por seu juízo oculto e incompreensível. Como é que isso acontece? É o juízo oculto e incompreensível de Deus. Aí. Ninguém pode saber. Ok. Mas qual a loucura dessa doutrina? A loucura dessa doutrina está nas próprias institutas. As próprias institutas, que são autocontradizentes, elas mesmas revelam a loucura dessa doutrina. Veja bem, artigo 6 do mesmo capítulo. Denominamos predestinação o conselho eterno de Deus pelo qual ele determinou o que desejava fazer com cada ser humano. Aqui, cada ser humano foi determinado por Deus o que Deus desejava que eles fizessem, ou seja, inclusive que eles pecassem. Tá? Porque ele não criou todos em igual condição, mas ordenou uns para a vida eterna e os demais para a condenação eterna. Observe. Por que os que foram deixados no pecado não inocenta a macabra estratagema covarde do Deus calvinista? Porque os que foram deixados em pecado, eles só pecaram porque Deus os criou para pecarem, antes de eles pecarem. Ou seja, antes de eles pecarem, antes da humanidade pecar, Deus determinou que eles pecassem. Deus não criou todos iguais, criou todos para pecarem, e uns para continuarem em pecado e condenados, e outros para a condenação eterna, enquanto que os eleitos
Deus criou para a vida eterna. Ou seja, observe que até o pecado em que os perdidos permanecem neles e por isso são condenados, foi Deus quem decretou que eles cometessem tais pecados antes mesmo de eles existirem, porque Deus não criou todos de igual modo. Olha só a loucura do calvinismo ainda aqui no seu artigo 21. Agora, o que vou dizer não deve causar estranheza, que Deus não somente previu a queda do primeiro homem e com ela a desgraça de toda a sua posteridade, mas também ele quis que assim fosse. Porque assim como pertence à sua sabedoria de pré-conhecimento de todas as coisas futuras, assim também pertence ao seu poder reger e governar todas as coisas com a sua mão. Então, quem regeu o pecado dos ímpios? Perdidos? Deus. Quem determinou que todos pecassem? Deus. Deus não apenas viu com antecedência o pecado do primeiro homem, com ele a desgraça de toda a raça humana, mas Deus assim o quis. Então, por que os ímpios perdidos na dupla predestinação, que são deixados nos seus pecados, são injustamente deixados nos seus pecados e covardemente deixados nos seus pecados? Porque eles são deixados nos pecados que eles não poderiam deixar de cometê-los, obedecendo o decreto do juízo oculto de Deus antes mesmo de o homem existir. Este é o Deus macabro do calvinismo, o Deus covarde do calvinismo. Como diz meu amigo pastor João Batista, um Deus pior do que eu. É o Deus que planeja, intenta, pré-ordena, não dá àquele que é pré-ordenado a possibilidade de fazer diferente do que Deus pré-ordena, isto é, não dá ao pré-ordenado a possibilidade de ele não pecar. Ou seja, ele é obrigatoriamente, necessariamente forçado a pecar por força do decreto. Depois esse Deus vem e diz: agora eu vou deixar você para a condenação porque a culpa é sua. Aqui está a loucura do Deus calvinista e da predestinação calvinista.